Ai, dessa vez até caiu no olho. Costumava cair. Molhei de novo. Boas, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo da nossa campanha de 40 dias do transbordo de Deus. Pessoal, vamos fazer mais um pouquinho de tempo enquanto as pessoas vão entrando. Eu não sei por que sempre cai aqui. Eu acho que eu tenho que ainda aprender a como mexer com essa garrafinha. Pessoal, vamos lá para mais um dia. Hoje, vamos tentar ser breves. Hoje nós vamos falar sobre a importância da gente se lembrar daquilo que Deus já fez. Às vezes nós ficamos viciados em experiências novas, ficamos viciados no novo, ficamos viciados naquela adrenalina da novidade e acabamos por perder a noção de que entender o que Deus já fez, apreciar aquilo que Deus já fez, também é importante para nos ajudar a transbordar mais de Deus. A Escritura fala: trago à memória o que me pode trazer esperança. Então, o que tem que encher os nossos pensamentos? É apenas daquilo que Deus pode fazer? Deus pode fazer, Deus pode fazer, Deus pode fazer, Deus pode fazer. Não. Não apenas isso. A gente tem que ter fé, sim, naquilo que Deus pode fazer e termos a expectativa de que com Deus a nossa vida cresce, a nossa vida evolui, nós estamos nos aperfeiçoando. Não somos perfeitos, mas estamos a caminho de um aperfeiçoamento diário através da palavra de Deus, através de termos intimidade com Deus. Isso é importante, mas também é importante a gente ter em mente aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Ter em mente aquilo que Deus já fez, inclusive na vida das outras pessoas. Não apenas da Bíblia, mas também ao nosso redor. Algumas pessoas não entendem que quando a gente olha para alguém que está crescendo, às vezes pode ser um sinal de Deus para nos mostrar aquilo que é possível também acontecer nas nossas vidas. E às vezes a gente olha para isso e olha com um olhar de inveja. Uma coisa maligna. A inveja é uma coisa maligna. Toda vez que a gente vê alguém crescendo ou ocupando um lugar que a gente gostaria de estar um dia, nós temos que ter um coração grato e dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor me permitiu ver isso, o Senhor me permitiu notar isso, então isso vai ser um sinal, eu vou ter isso como um sinal de que se o Senhor fez na vida dessa pessoa, o Senhor também pode fazer na minha. Não vou ter um coração invejoso, não vou ter um coração que quer ter o que o outro tem, sem que o outro tenha também. Não, eu vou ter um coração de compartilhar, um coração de entender que Deus ama a todas as pessoas e que se Ele fez na vida de alguém, Ele pode também fazer na minha. Então é muito importante a gente deixar na nossa mente aquilo que pode nos trazer esperança, porque não importa o tanto de experiência que você já experimentou com Deus, não importa o quão poderoso foi aquilo que Deus fez na sua vida, se você não tiver em mente, você vai desanimar. Você vai ficar sempre viciado naquela experiência nova, aquele frio na barriga do algo novo, do incerto. Há pessoas que são viciadas nisso. Há pessoas que são viciadas em algo novo, na novidade. Elas não se contentam nunca com o que tem. E quando eu digo se contentar, não é no sentido de você olhar para a sua vida e pensar: não quero mais nada. Não, não é isso. É no sentido de você se acomodar. Isso é que é errado. Agora, o que não é errado é você olhar para a sua vida, ter um coração grato. Entender: Deus fez isso na minha vida, então eu vou ter um coração grato. Eu não vou apenas entender que Deus quer me levar mais além, mas eu também vou ter em mente daquilo que o Senhor já fez no passado, para que eu tenha um coração grato. Amigos, nem sempre a gente vai estar em cima. Nem sempre a nossa fé vai estar lá em cima. Eu gostaria de dizer aqui para você que a nossa fé vai estar sempre lá em cima, nós vamos estar sempre motivados, mas isso não é verdade. Às vezes a vida se assemelha a uma montanha-russa. Às vezes estamos aqui em cima, outras vezes estamos embaixo, outras vezes em cima de novo, outra vez embaixo. O importante é termos em mente
que Deus não nos abandona, Ele não nos deixa só. Ele se importa com cada detalhe das nossas vidas, quer nós estejamos em cima, quer nós estejamos embaixo, conforme falamos nos dias anteriores. Agora, quando você está em cima, você já fica motivado. Agora, quando você está embaixo, é preciso ter em mente aquilo que Deus fez na sua vida quando você estava em cima. E entender, se o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer de novo. Se o Senhor me tirou de um lugar tenebroso, um lugar de pecado no passado, por alguma razão eu agora voltei a estar aqui. Se eu me voltar a Jesus, se eu reconhecer os meus pecados, se eu me voltar para Ele, eu sei que Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Se Deus fez no passado, Ele pode fazer no presente e no futuro. Sabe, há uma história na Bíblia que está lá em Números capítulo 11, versículo 23, que eu gosto muito. Mas antes de falar o que está escrito lá nesse versículo, deixa eu te dar um contexto. O povo de Deus estava escravo no Egito. Eram escravos ali, e como escravos, eles não recebiam, né? Mas eles comiam de algumas coisas ali do Egito. Mas depois de muitos anos, Deus levanta uma pessoa chamada Moisés para libertar o povo de Deus da escravidão. Aí o restante da história você já sabe, atravessou o Mar Vermelho e tal, o mar se abriu, aquela coisa toda. Depois disso, eles começam a passar por um deserto. E naquele deserto não tinha nada. Era como se fosse um momento de baixa. Claro que a escravidão também já era algo baixo, né? Mas de certa forma a escravidão, eles tinham algumas garantias das necessidades, como comer, de certa forma higiene também. Então eles eram escravos, mas tinham algumas coisinhas garantidas para a sua sobrevivência, tinha alguma diversidade de comida, dentro de algumas limitações, como é claro, mas tinham. Então, de certa forma, quando eles passam pelo deserto, e deserto fala de solidão, deserto fala de prova, de teste, de preparação. Então, quando eles passam pelo deserto, é como se eles estivessem naquele momento, ó, de baixa. Aí ali, o que eles precisariam fazer? Precisariam, além de confiar em Deus, eles precisariam se lembrar daquilo que Deus fez. De todo o processo que Deus fez para que eles saíssem da terra do Egito. Para que eles saíssem da escravidão. E o que Deus fez foi muita coisa, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas Deus mandou várias pragas para o faraó, aí no final o filho de faraó, e foram tantas coisas que Deus fez, tantos sinais, só para que o faraó cedesse e libertasse o povo de Deus. Então Deus fez tantas coisas, mas aquele pessoal, quando estava embaixo, eles parece que se esqueceram de que Deus é poderoso, de que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, ele continua poderoso, mas eles se esqueceram. Caminhando pelo deserto, embora diante de uma solidão, digamos assim, a Escritura fala que as sandálias deles não gastavam, as roupas não gastavam. Havia um milagre da provisão de Deus, e às vezes a provisão de Deus não vem quando algo novo surge. Às vezes a provisão de Deus vem quando Ele preserva e faz durar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Coisas que para as outras pessoas durariam talvez 1 ano, 2 anos, mas nas nossas mãos parece que duram 5, 6, 7, 10 anos e continuam boas. Isso também é provisão. Às vezes a gente tem um coração ingrato. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas e ficamos viciados no novo. Não, eu quero novidade. Eu quero o novo telefone que saiu agora. Eu quero o novo computador, eu quero a nova consola. Eu quero aquele novo tênis. Ah, se Deus não me der aquele novo tênis. Às vezes a provisão de Deus está no facto de fazer o seu tênis durar mais tempo. Eu estou usando um exemplo aqui fútil de tênis, mas a gente podia colocar vários outros exemplos, como por exemplo carro. Às vezes pessoas que têm um carro super novo,
está sempre estragando. Mas o seu que não é assim tão novo, talvez, ou até é novo, mas o seu parece que dura mais tempo, as suas coisas duram mais tempo. Parece que o óleo, a bateria, essas coisas assim que normalmente se gastam, parece que no seu dura um pouco mais. Isso também é provisão de Deus. Às vezes nós temos um coração ingrato em ficar olhando apenas para o novo, para a novidade. Ficamos com o coração viciado naquilo que é novo, queremos algo novo e não estamos vendo aquilo que Deus está fazendo no momento. E isso nos impede de transbordar de Deus. Um coração ingrato vai nos impedir de transbordar de Deus. Nós podemos almejar coisas novas, nós podemos almejar avançar, crescer, desenvolver, isso é bom. Mas nós não podemos ficar viciados apenas nessa expectativa do novo, nesse êxtase do novo, nessa novidade, nesse frio na barriga de algo novo, de experimentar o incerto pela primeira vez de novo. Já viu aquelas pessoas que supervalorizam química? Elas falam assim, para eu ficar com alguém, no sentido, para eu decidir namorar com alguém, para eu decidir noivar com alguém, para eu decidir casar com alguém, eu tenho que ter química. Para eu sair com alguém, ou seja, para eu ficar ao lado de alguém, eu tenho que ter química, tem que ter química. Essas pessoas às vezes supervalorizam química. Não é que isso não seja importante, entenda. É importante haver atração e tal. Mas às vezes há pessoas que supervalorizam isso, e eu já vi várias. E elas supervalorizam a química, só que as pessoas que supervalorizam a química são aquelas mais propensas a traírem. São as mais propensas a chegar a uma traição. Porque no momento em que elas virem um desconhecido ou uma desconhecida, e surgir aquela química, aquela atração, elas vão trair o seu companheiro, a sua companheira. Afinal de contas, química é muito importante. Mas uma coisa que eu vejo, assim, em várias pessoas, principalmente pessoas mais velhas, às vezes as pessoas mais idosas, têm muito a nos ensinar. Não apenas com aquilo que elas falam, mas aquilo que a gente consegue observar na vida deles. Então, o que eu tenho notado é que química sempre acaba, sempre vai acabar. Um momento ela vai acabar, e o que vai permanecer é a decisão. Amor não tem a ver com sentimento, amor tem a ver com decisão. Eu não sinto que eu amo a Deus, eu não sinto que eu amo. Amor tem a ver com decisão. Eu decido amar. Eu decido buscar Jesus, eu decido me encher de Deus, eu decido transbordar de Deus, eu decido amar mais a Deus. Por quê? Porque amor é uma decisão. Mas voltando ali ao assunto da química, só para concluir, igual eu falei, as pessoas que supervalorizam química são aquelas que são as mais perigosas de incorrerem numa traição. Apenas animais agem por impulso, por instinto. Seres humanos honram compromissos. Então a gente precisa ter cuidado com essa vontade de experimentar algo novo. Porque as pessoas que supervalorizam a química, no momento em que a química acabar, o que elas fazem? Elas vão procurar algo novo. Algo diferente, que é para ter novamente aquele frio na barriga, que é para ter novamente aquela experiência do incerto, aquela experiência de tentar conquistar, e quando elas conquistam, elas vão embora. Então, tenha em mente que a gente não pode apenas ficar pensando em algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Abrange toda a nossa vida, até relacionamentos, como eu acabei de falar. Não apenas o exemplo do tênis, não apenas o exemplo do carro, mas igual eu falei, até em relacionamentos. Pessoas que estão viciadas em algo novo, eu quero algo novo, eu quero algo novo. São pessoas que ainda não entenderam que elas precisam, muitas vezes, fazer dar certo algo para que aquilo dure e entender que aquilo é a provisão de Deus, é o cuidado de Deus.
é o favor de Deus na vida delas, só que elas estão viciadas no novo, a experiência nova, e Deus não está fazendo. No passado é que era bom. Por quê? Porque no passado tinha a química, no passado tinha aquela experiência nova, no passado tinha aquela descoberta, tinha aquela sensação de algo novo. Aí elas pensam que no passado é que era bom. E o pessoal do Egito, que saiu do Egito, os escravos, chegou um momento que eles também estavam assim. Eles chegam ali no deserto, tinha a provisão de Deus, as roupas não gastavam, as sandálias não gastavam, tinha a nuvem de Deus que os guiava, Deus mandava comida para eles. E há um momento em que eles dizem assim: a gente está farto disso. No Egito é que era bom, no passado é que era bom. A gente quer uma experiência nova, a gente já está cansado dessa provisão de Deus. Todo dia Deus está provendo a mesma coisa? Não, a gente não quer isso. A gente quer algo novo. A gente quer um relacionamento novo. Não, esse casamento aqui não. A gente quer algo novo. Queremos uma experiência nova. Eles estavam meio que viciados naquela experiência nova. E não estavam entendendo que às vezes a permanência do milagre também é uma provisão de Deus. Fazer com que as coisas durem mais tempo também é provisão de Deus. Nem sempre ter algo novo, mas ter algo durante mais tempo, às vezes também é um favor de Deus nas nossas vidas. Então a gente precisa ter em mente o que Deus fez conosco no passado. E esse pessoal não tinha isso em mente. Porque há um momento que eles olham para Moisés e falam assim: a gente já está farto de comer isso aqui, ó. A gente quer carne. Queremos carne! A gente podia entrar por aqui e dizer sobre a natureza, a nossa natureza carnal, que é sempre contra Deus, a gente vai querer sempre satisfazer os desejos da carne, etc e tal, mas eu não quero entrar nesse assunto aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo. O ponto que eu quero chegar é que esse pessoal olha para Moisés e diz assim: estamos aqui no meio do deserto, você trouxe para a gente aqui no meio do deserto, no meio do nada. Deus provê, Deus faz tudo, Deus está conosco, mas é sempre a mesma coisa. Lá no Egito, a gente tinha variedade de comida. Lá no passado, a gente tinha várias coisas. A gente podia se relacionar de formas diferentes. Não era apenas uma coisa, não era apenas outra, era uma variedade. Então a gente tinha aquela experiência nova a cada dia. Aqui nós estamos fartos. Estamos fartos. Era melhor que a gente tivesse ficado no Egito. Eles falaram isso. Era melhor que a gente tivesse ficado lá como escravos, porque pelo menos tínhamos novidades, tínhamos variedades. Eles não reconheceram que a provisão de Deus nem sempre é algo novo. Às vezes é a durabilidade daquilo que Deus já proveu nas nossas vidas. Um relacionamento que Ele já proveu, um casamento que Ele já proveu, um negócio que Ele já proveu, uma conexão que Ele já proveu, uma amizade que Ele já proveu. E às vezes a gente olha para isso e pensa: sempre a mesma coisa. Deus não está conosco, Deus se esqueceu da gente. Eu preferia quando estava no passado. Eu preferia quando eu era escravo. E às vezes a gente não reconhece e acaba desenvolvendo um coração ingrato. Por quê? Porque não trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança. E o que eu gosto desse versículo, que é no versículo 23 do capítulo 11 do livro de Números, ou seja, Números 11, 23. Lá há um momento em que Moisés, também meio que desesperado, no meio do nada, no meio do deserto, Moisés fala assim: estou farto desse povo. E ele ora a Deus e fala assim: Deus, olha, o povo aí está querendo carne, mas a gente está no meio do nada, e agora? E Deus fala assim: eu vou dar carne para o povo então, porque eles pediram. E Moisés olha para a situação, ele deve olhar assim no meio do deserto, olha para um lado, para o outro, e diz: como assim? A gente está no meio do nada, e o Senhor fala que vai dar carne para milhares de pessoas. Como? Isso é impossível. O próprio Moisés
se esqueceu daquilo que Deus fez no passado. Aí Deus responde para Moisés o que está lá no versículo 23. Acaso teria diminuído a mão do Senhor? O que Deus quis dizer com isso? Mão significa, ou pode fazer uma referência a poder. O que Deus queria dizer então com isso? Por acaso o meu poder diminuiu? Por acaso a minha mão diminuiu? Por acaso o meu poder diminuiu? Por outras palavras, Moisés, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, eu fiz vocês passarem pelo mar, eu mandei um monte de pragas antes para que vocês pudessem sair do Egito, sair da escravidão. Eu provi no meio do deserto tudo o que vocês precisavam e eu fiz com que aquilo que vocês tinham pudesse durar muito mais do que era suposto. Eu sempre estive convosco no passado. Você acha que o meu poder diminuiu? Você acha que a minha mão diminuiu? Hoje mesmo você vai ver a minha provisão. Aí o restante da história, depois a gente pode acompanhar. Mas o ponto que eu quero chegar aqui para você é que o que Deus diz para mim e para você é: coloque na sua memória aquilo que pode te trazer esperança. Não apenas aquilo que já aconteceu na sua vida no passado, mas aquilo que já aconteceu na vida das pessoas da Bíblia. Agora, se você não lê a Bíblia, como é que você vai se encher de esperança? Se você não conhece aquilo que Deus fez com os grandes homens e mulheres de Deus da história, como que você vai encher a sua mente de esperança? Agora também tem um outro truque. Você não apenas precisa entender e observar aquilo que Deus fez na sua vida no passado, mas também observar aquilo que Deus fez na vida de grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, mas também aquilo que Deus está fazendo ao seu redor. Em vez de ter um coração invejoso, passe a ter um coração esperançoso, de olhar e dizer: se Deus fez com essa pessoa, Deus pode fazer comigo também. Se Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje. A mão de Deus não diminuiu. O poder de Deus não diminuiu. Eu renuncio pensar que já acabou. Eu renuncio pensar que Deus não está comigo. Amigos, para a gente transbordar mais de Deus, nós precisamos ter um coração grato. Nós precisamos ter em mente aquilo que Deus já fez. Tanto nos homens e mulheres da Bíblia, quanto na nossa vida, mas também nas pessoas ao nosso redor. Ok, pessoal? Como eu costumo sempre dizer, nós estamos nessa campanha de 40 dias do transbordo de Deus. Todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem nova que vai abrir a sua mente, vai te dar uma ideia. É uma mensagem simples, todo dia é uma mensagem simples que vai te dar uma ideia sobre como que você vai transbordar mais de Deus. A parte principal desse propósito não é a mensagem. A parte principal desse propósito é o seu jejum, a sua oração, o seu tempo com Deus, porque é ali que Deus vai te transbordar. O vídeo é só para você ter uma ideia, só para ligar um pouquinho a faísca no seu coração, para você pensar: eu tenho que melhorar isso, ou eu tenho que aperfeiçoar isso, ou eu tenho que investir ainda mais nisso. Ok, pessoal? Então, amanhã eu espero vocês aqui. Como eu sempre costumo dizer, se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui o seu comentário, envia para algum amigo. Com certeza, essa pessoa poderá ser muito abençoada também. Então, amanhã estamos aqui de volta para falar mais sobre o transbordo de Deus. Muito obrigado novamente pela atenção e até amanhã.